Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, seus familiares, num momento tão complicado como esse que a gente está enfrentando. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para discutirmos os desafios nesse setor de energia que sempre gera discussões e dúvidas intermináveis, né? Gostaria de agradecer a todos que se juntaram a nós e, em especial, aos nossos convidados, a Aline Bagistero, da Brasce, Arthur Chaves, da Atlas Energia Renovável, e a Cláudia, da Statkraft Energias Renováveis. O Campus Melo, com 39 anos de existência, tem realizado, neste período de pandemia, eventos como este, buscando aproximar as empresas, tratando de discussões de temas de diferentes áreas. Hoje a gente conta com 205 integrantes, somos 28 sócios, trabalhando em 17 práticas jurídicas e em 23 setores da economia. Há mais de 10 anos possuímos uma parceria internacional com o DLA, um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. Hoje, participando comigo desse evento, temos o Renato Lopes, o nosso sócio da área tributária, e o Fabiano Galo, sócio e co-head da área societária e head da área de energia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas orientações. Pedimos que todas as perguntas sejam realizadas por meio de perguntas e respostas, e dúvidas técnicas podem ser feitas por meio do chat. Responderemos as perguntas ao final do evento, e caso não tenhamos tempo suficiente para responder, encaminharemos os e-mails com as respostas posteriormente. O evento será gravado e disponibilizado nas redes sociais ainda essa semana. Passo então a palavra ao Renato Lopes, meu sócio da área tributária. Bom dia, Renato. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os participantes. Acho que é um desafio muito grande falar sobre direito tributário e energia elétrica, que são dois temas muito complexos e que causam até uma certa preocupação nas pessoas. Quando você já vai tratar de questões tributárias, já tem aquele preconceito de dificuldade, de existir um volume de legislação muito grande, uma produção legislativa elevada, que acarreta numa dificuldade de se manter atualizado, e quando você inclui esse componente de energia elétrica, essa situação ela se torna ainda mais, digamos, desafiadora, né? A gente tem visto na nossa prática, né, Rosana, que as operações com energia elétrica, elas entraram no foco realmente dos fiscos, especialmente o fisco estadual, né, por conta das operações de CCE, etc., e existe um desconhecimento muito grande por parte dos agentes fiscais sobre a questão regulatória do ambiente de energia elétrica, porque é muito importante você conhecer o ambiente regulatório para saber, inclusive, o tratamento tributário das operações, né? Então, de fato, existe uma necessidade de um conhecimento multidisciplinar para você tratar das questões de energia elétrica e poder apresentar as soluções tributárias para esse mercado específico, né? Hoje, no Brasil, a matriz energética continua sendo, basicamente, em sua maior parte, hidrelétrica, né? Parece que são 73%, segundo dados da ANEEL, seguido por termoelétricas, que representam acho que 23%, e o mercado de energia renovável, que o Brasil tem, de fato, uma aptidão, um potencial muito grande para ser desenvolvido, ainda representa uma margem menor, mas com crescimento todos os anos, tanto da parte de energia solar, energia eólica, biomassa, e isso tem representado uma diversificação muito grande na matriz energética brasileira, né? E nesse contexto a gente convidou o Arthur para falar um pouco sobre todas as questões de energia da parte de renováveis. Tem também a Cláudia para dar uma visão dos investidores, a Aline para dar uma visão dos consumidores que acabam sofrendo também, né, Aline, essa questão nos impactos tributários, você tem um repasse disso nas tarifas, etc. Ela vai falar um pouco mais para frente. E para iniciar o nosso webinar, eu quero convidar o nosso sócio, Fabiano Galo, que ele vai dividir com a gente aí um pouco a visão sobre o cenário, os desafios que esse mercado tem enfrentado. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é um prazer aqui estar fazendo essa abertura, na verdade, para a Aline, para a Cláudia e para o Arthur. E, bom, Renato, assim, dando um pouco do panorama, né, só para contextualizar,
Eu acho que a, né, a pandemia chegou no momento em que, para o setor, você tem, na verdade, discussões muito relevantes acontecendo, tanto na parte regulatória e na parte legislativa, na verdade, né? Questões que vão continuar na pauta, que talvez, né, não fosse a pandemia, teriam até já se resolvido, pelo menos parte delas agora no primeiro semestre, mas que vão acabar talvez ficando para o segundo semestre ou mesmo para o começo do ano que vem. Mas que são iniciativas que realmente têm aí a possibilidade de mudar bastante a configuração do setor elétrico, né, no médio e no longo prazo. Acho que tem a questão do GSF, né, que eu acho que é algo que o setor vem enfrentando já há anos e que causou quase que um travamento, né, do mercado de curto prazo, ou uma baixa liquidez, né, por conta da judicialização. É algo que a gente espera, na verdade estava na pauta para ser aprovado e acho que é algo que das iniciativas que estão sendo discutidas, uma das primeiras que deve efetivamente sair, eu acho ainda nesse ano, né, espera-se que ainda esse ano. O outro ponto, acho que é bastante relevante, que também está avançando, é o novo marco legal para o setor, né, o PLS 232. Esse aí tem N consequências, N mudanças, né? Acho que a gente poderia fazer até um webinar só sobre ele, na verdade, mas assim, pincelando aqui algumas coisas, né? Você vai ter a ideia que você tem uma abertura total do mercado livre, né? Paulatinamente, mas que você tenha essa abertura total do mercado livre, que se tenha também num prazo a ser estabelecido a separação de lastro e energia, que é algo que o setor já discute há muito tempo, em que eu acho que vai ser bastante positivo, né? A separação de capacidade e energia efetivamente, e de uma certa forma, uma revisão, né, dos subsídios que existem hoje no setor e dos próprios encargos, né, como eles são suportados pelos agentes, pelos consumidores, tentando dar um pouco mais de racionalidade e talvez até mais do que racionalidade, acho que tentando modular melhor a realidade que a gente vem vivendo, né? O marco que a gente tem hoje, ele foi feito num cenário que já não é mais verdadeiro, né? Basicamente hidrelétrico. Hoje você tem um crescimento muito acelerado como você mencionou, das energias renováveis na matriz, né? Das energias intermitentes. E acho que você pode ter críticas, né, a alguma parte do projeto, mas de forma geral acho que ele é até bastante bem visto pelo mercado. Ele até foi objeto basicamente daquela consulta pública, né, dali que veio esse PLS. Então acho que vai ser algo bastante positivo e acho que tem tudo para caminhar assim quando as atividades, né, estiverem mais normalizadas, né. E por fim, tem também a questão de GD, né, da geração distribuída, que é algo que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos também, e que tem tudo para continuar nessa tendência, né? Tinha uma discussão que estava dentro da ANEEL, até por conta, já prevista até na resolução 482, que você haveria essa revisão. Por uma questão até mais política, isso tomou um outro direcionamento e hoje se discute, acho que a questão mesmo da política pública com relação à GD, e aí a discussão se deslocou para o Congresso e acho que faz sentido mesmo até ter uma discussão mais ampla na sociedade da questão do GD, até no contexto brasileiro, que ele pode representar, né? Então acho que esse é um pouco do cenário, né? Você vê que você tem várias iniciativas bastante interessantes e relevantes para o setor. Com relação acho que não pode deixar um pouco de falar também da pandemia, ela teve sim, óbvio, impactos, né, para o setor elétrico. Acho que também, para não me estender muito aqui, mas você teve a paralisação de várias obras, né, ou a dificuldade de conclusão de várias obras por conta dos vários decretos estaduais e municipais, as restrições, né, que foram impostas por conta do Covid. E até já com o reconhecimento da ANEEL, em alguns casos, de que o atraso vai representar um evento de força maior e, portanto, uma excludente responsabilidade para o empreendedor, né? Acho que esse é um ponto relevante. Na parte mais de dinâmica o que a gente viu, você tem óbvio, teve uma queda também na demanda, né? Até tem alguns estudos interessantes mostrando que o perfil
durante alguns dias durante a pandemia, o perfil de carga diário parecia um perfil de carga de um domingo antes da pandemia, né? Para você ver como mudou bastante, não só a demanda, mas o próprio perfil, né? Isso obviamente está mudando, já tem dados mostrando recuperação, mas sim, teve uma queda grande. Por conta disso, né, o despacho termoelétrico ele é reduzido e aí o PLD também é bastante reduzido, né? Por isso que você vê um PLD hoje tão baixo. Também você tem um aumento grande da inadimplência, entre outros até pela medida de você impedir o corte de energia pelas distribuidoras, que reconhecidamente é uma forma de você combater a inadimplência, né? Isso continua ainda proibido e vai ser liberado agora, né, por uma parte, outra parte só no final do ano. E uma coisa que também, óbvio, né, agora até está se resolvendo uma parte disso, é a questão da sobrecontratação, né, de distribuidoras de consumidores livres, né? No primeiro caso, o mitigador, né, ou vamos dizer, a solução desenhada foi a conta Covid, né, esse empréstimo de mais de 15 bilhões que vai começar a ser liberado agora esse mês até o final do ano, para fazer frente, pelo menos, a parte dos problemas. E na questão do ACL, né, dos consumidores livres, acho que os agentes acabaram, e aí até foi acho que uma prova de maturidade do próprio setor. Na maioria dos casos, os agentes, de alguma forma ou de outra, conseguiram equacionar essa sobrecontratação, né? Seja majoritariamente, eu diria, por meio de negociação. Então, você teve diluição do take mínimo pelo resto do contrato, você teve prorrogação de prazo contratual, você teve revenda de energia para o comercializador com né, um spread, uma série de questões que até a gente viu, né, com vocês, com a Rosana também, alguns impactos tributários, né, de como estruturar, mas acho que mostrou uma prova bem grande de maturidade do setor, apesar de ter tido uma certa judicialização, especialmente na parte de shopping center. Eu acho que é um pouco esse cenário, acho que o cenário para o setor, né, como mencionei no começo, do ponto de vista mais estrutural, é positivo. O médio e longo prazo, eu acho que a gente está caminhando para um avanço regulatório no Brasil, e também no modelo de negócio, que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, mas até para não me alongar mais e passar aqui mesmo para os especialistas aqui do tema, né, para a Aline, para a Cláudia e para o Arthur. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Como indicado pelo Fabiano, acho que, sob o ponto de vista regulatório, a gente tem, de fato, boas perspectivas. Eu acho que o maior problema que a gente tem em termos tributários é que a implementação e abertura do mercado, eles deu em 95, e hoje a gente continua convivendo com questões de... A legislação tributária acaba não refletindo essas perspectivas. 27 legislações, com entendimentos variados. No âmbito federal, a gente tem um PIS e COFINS, que ele se mostra tão complicado quanto o ICMS, até pela dificuldade, pela complexidade do setor. A combinação de direito tributário com energia elétrica gera, de fato, um certo desconforto e traz uma certa dificuldade de interpretação que é natural, mas eu acho que a gente, sob o ponto de vista tributário, já devia estar numa etapa mais adiantada em relação a isso, mas é o que hoje temos, é o que a gente convive. A gente tem a questão de cumprimento de obrigação acessória, que são inúmeras obrigações acessórias, a gente tem que demanda tempo, demanda dinheiro, e mesmo aquelas empresas que tentam fazer de forma correta, você tem um custo e uma dificuldade, como eu disse, até da combinação das duas matérias, né, de energia e tributário, que gera uma certa complexidade e uma certa insegurança, porque a gente tem gerado com isso inúmeras discussões judiciais sobre os diversos temas no âmbito tributário, né? E nesse contexto, eu queria convidar a Cláudia para dar essa impressão. Como é que o investidor estrangeiro, Cláudia, ele consegue ter essa percepção dessa boa perspectiva e dessas questões tributárias que a gente sabe que são corriqueiras e que vão nos acompanhar, provavelmente, ao longo do nosso dia a dia, né? Qual é a visão do estrangeiro nesse sentido? Bom dia. Bom dia, obrigada Rosana, obrigada ao Campus Melo pelo convite para poder trazer um pouco das percepções que o investidor estrangeiro tem a respeito da tributação dentro do país. De fato, muitas vezes é desafiador o trabalho que a gente faz no dia a dia. E como forma de pontuar a minha explanação aqui, eu queria trazer, atualmente no Brasil, a gente tem basicamente 3 propostas de reforma tributária.
fomos surpreendidos essa semana com a proposta do governo, que finalmente saiu, e já saiu fazendo bastante barulho, né? Então, a gente já tinha na Câmara dos Deputados a PEC 45, que ela substitui 5 tributos, ela cria o IBS, e substitui o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. E essa PEC 45, ela tem sofrido bastante crítica em função do enfraquecimento dos entes locais. Então, a gente tem o deslocamento do recolhimento dos tributos para um recolhimento federal. Então, ela tem sofrido bastante crítica, várias pessoas já têm se posicionado contra. A gente tem também a PEC 110, que atualmente está no Senado, ela vem do Senado Federal, ela repete o texto do antigo deputado Hawley, e ela substitui 9 tributos. Então, essa é muito mais abrangente. E agora a gente teve a proposta do governo, que veio anteontem, já trazendo bases a respeito da substituição do PIS e da COFINS por um tributo da ordem de 12%, que é a contribuição para bens e serviços, que é um tributo federal que vai simplesmente substituir o PIS e a COFINS. Ela não trata, essa proposta do governo, ela não trata a respeito da criação de um IVA estadual ou municipal. Então, a ideia é que essa proposta se acople a qualquer uma das outras duas que estão em tramitação. Ela é plenamente acoplável a qualquer uma das duas. Os estados, eles já vêm tratando a reforma tributária, já tem vários estados que tem o governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, já instaurou uma comissão para tratar a respeito da reforma do ICMS. Então, os estados já vêm se preparando para isso. Mais adiante, a gente tem a informação de que vão ser trazidas duas ou três partes dessa proposta. Uma delas trata da tributação sobre o consumo, que trata da criação do imposto seletivo, que vai ser um excise tax, que vai substituir o IPI. E depois a gente tem também a mudança no imposto de renda, que aí sim a gente vai ver o decréscimo da alíquota de imposto de renda das empresas e a tributação dos dividendos. Então, o governo já sinalizou que pretende diminuir a alíquota de imposto de renda das empresas, financiando com a tributação dos dividendos, que o Brasil é um dos poucos países que não tem tributação sobre dividendos e tem uma alíquota de imposto de renda muito alta. Ele é o 4º país com a alíquota de imposto de renda mais alta, então ele fica atrás somente da Índia, do Congo e de Malta. Então, nenhum dos países da OCDE possui uma alíquota tão alta quanto o Brasil. E ainda a ideia também do governo com essa proposta é reverter boa parte dos benefícios fiscais. Então, até 2022, cerca de 100 bilhões são concedidos por meio de subsídios. A ideia é reverter isso a cada ano, 35 bilhões, para que não se tenham tantos benefícios e se tenha uma tributação mais clara para todos os contribuintes. Então, de uma maneira geral, é isso que a gente tem no cenário hoje. E o que o investidor estrangeiro espera? O que o investidor estrangeiro basicamente espera é clareza, simplicidade e segurança jurídica. Então, quando o investidor vem para investir aqui, esses são os principais pontos que o investidor precisa ter garantia de que, de fato, isso vai acontecer. Porque o investimento que se faz em energia elétrica, ele não é um investimento baixo. Então, a gente precisa ter condições de fornecer esse tipo de necessidade para o investidor. Se a gente levar em consideração hoje no Brasil, a gente tem um montante de litígios tributários que é da ordem de 3,4 trilhões de reais. O que acontece? Esses 3,4 trilhões representam metade da riqueza que foi gerada no Brasil em 2018. Ou seja, metade de tudo que o país gerou de riqueza é litígio tributário.
num ano. Então, é muito grande esse montante. E esse montante de litígio tributário não vem de graça. Ele vem porque o Brasil não tem regras claras para que se consiga diminuir esse montante. Então, tem um estudo do IBET, se eu não me engano, que trouxe o Brasil como, em 190 nações estudadas, o Brasil está na posição 184 de clareza tributária, ou seja, isso leva em consideração o número de pagamentos realizados, o número de horas gastas, o peso da tributação no Brasil, e o post-filing, que é a quantidade de trabalho que a gente tem depois de envio de declaração, depois de pagamento de imposto, seja para restituir tributo, seja para compensar, etc, etc. Então, a gente está numa posição muito ruim. O Brasil ainda hoje, tendo em vista toda a legislação que a gente tem, o sistema arcaico que a gente tem, o Brasil ainda está numa situação muito ruim. Então, o que acontece? Hoje, tendo em vista as reformas tributárias que a gente tem, as propostas que a gente tem na mesa hoje em dia, a gente não vê, pelo menos num primeiro momento, uma diminuição desse sistema caótico. Por quê? Porque nenhuma delas, por enquanto, está tratando a gente não tem informação de como que vai funcionar o envio de obrigações acessórias, essas coisas assim. O que acontece hoje é que tanto a PEC 45 quanto a 110, na medida em que elas extinguem tributos, ela traz uma simplificação maior. Então, é esperado que essas duas PECs, que elas consigam, de fato, diminuir a quantidade de informações que a gente precisa manejar no dia a dia. É importante a gente ter essa informação, por quê? Porque na Europa, principalmente, o sistema de VAT ele é muito claro, ele é muito simples. E é isso que o investidor estrangeiro espera quando ele vem para um país como o Brasil. Quando a gente pega o sistema que está em vigor na Europa, o VAT muitas vezes ele tem uma alíquota só. Ele não é aberto por produto, ele não muda a legislação por estado, a gente não tem nada disso. É contribuinte, não é contribuinte? Não. O VAT tem uma alíquota só, ela é aplicada igualmente para todos os produtos, tudo que entra da crédito, tudo que sai da débito. Pronto. É um sistema claro, um sistema simples, é de fácil reporte. Então, é isso que o investidor estrangeiro espera do Brasil. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a OCDE, que a OCDE procura emitir normas para neutralidade tributária. Então, a OCDE, em 2015, já emitiu uma diretriz que orientava os países a como aplicar o VAT, no sentido de evitar dupla tributação, evitar que não se tribute alguma coisa que deveria tributar, enfim. Então, em 2015, a OCDE emitiu essa diretriz para VAT. E todos os países da Europa já tinham o seu regramento já convergente com essas normas. O que aconteceu é que a maior parte dos países, mais da metade dos países, já tinham normas convergentes há mais de 25 anos. Então, 2015, eles já tinham normas convergentes com essa orientação há mais de 25 anos. Então, assim, os países já tratam naturalmente de uma forma clara. A gente tem um país também que é a Índia, que a Índia também tinha um sistema caótico como o Brasil. Em 2017, a Índia aplicou uma grande reforma e acabou por atrair muito mais, se tornar muito mais atrativa para o investidor. Então, quer queira, quer não, a gente precisa enfrentar a reforma do VAT. É um passo importante para que o Brasil atraia maiores investimentos. Tem outros dois pontos que a OCDE também emitiu diretriz, que é com relação ao DAC 6. A gente tem hoje uma diretriz da OCDE em que ela espera que os países façam, todas as empresas façam a abertura de planejamentos tributários que são realizados com países com baixa tributação ou com nenhuma tributação. Então, com base nessa diretriz,
todas as empresas precisam levar a conhecimento público qualquer planejamento tributário que seja feito assim. A gente não tem notícia disso no Brasil e, sinceramente, eu não sei o quanto que os contribuintes não ficariam receosos de fazer de aderir a uma necessidade dessas. Por fim, a gente precisa lembrar que a gente tem, desde 2007, a gente tem caminhado pela convergência de IFRS no Brasil, que é o sistema de normas que é aplicado globalmente. E para fins tributários, essa convergência de IFRS ela é muito difícil de adotar. Por quê? Porque a convergência de IFRS ela demanda que sejam reavaliados muitos ativos, que se analise qual o valor de mercado, etc. E a tributação brasileira, infelizmente, ela baliza muito pelo custo de aquisição. Então, a gente tem muita dificuldade, e aí precisa fazer um trabalho muito maior em função da tributação que a gente tem e do formato da legislação. Acaba que toda vez que a gente tem algum item que venha do IFRS, a gente precisa fazer um trabalho extra para conseguir fazer com que a tributação saia corretamente. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa evoluir dentro da legislação brasileira para que cada vez mais o Brasil seja atrativo para o investidor estrangeiro. Acho que a reforma está vindo aí e a gente precisa encarar ela com da forma mais corajosa possível, porque ela precisa vir de fato, né? Obrigada. Obrigado, Cláudia. O Fabiano, no início, ele deu uma visão de médio e longo prazo, num cenário mais positivo para o mercado de energia elétrica, né? Agora eu vou passar a palavra para o Arthur, que vai falar de problemas atuais que existem hoje no segmento de energia, especialmente renováveis, né, Arthur? A necessidade de diálogo com municípios, a questão dos benefícios fiscais. Então, Arthur, queria que você dividisse com a gente aí do seu ponto de vista da empresa, quais são os principais impactos e transformações e as questões mais sensíveis tributárias aí para o seu segmento. A gente queria agradecer ao Renato e à Rosana pelo convite. É um prazer poder estar aqui trazendo um pouco da visão dos empreendedores nesse emaranhado de legislações e normas tributárias que a gente tem no Brasil. Até pegando um pouco do gancho do que a Cláudia explicou aqui anteriormente, acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é não só a carga tributária em si, mas todas as obrigações acessórias e todos os passos que a gente tem que passar para conseguir estar adimplente na parte tributária com os demais atores governamentais dessa área. Primeiramente, eu falo justamente dessa questão da habilitação dos benefícios fiscais, que são processos bastante demorados, longos, e que não têm uma padronização específica. Na minha experiência, por exemplo, para se habilitar no REID, você não tem um norte específico, cada superintendência da Receita Federal exige certos documentos, exigem certos procedimentos. Você também tem aí uma demora muito grande do ente federativo, né, da Receita Estadual, da Receita Federal, em fazer essa habilitação e terminar todos os passos, o que isso traz bastante insegurança, né, para nós empreendedores. Isso traz um volume de trabalho muito maior do que aquilo que a gente espera, e além disso traz também bastante divergência de entendimentos. E até espantou, a gente recentemente saiu na mídia esse ensejo do governo de querer eliminar os diversos benefícios fiscais, e um deles é o REID. O REID, eu acho que é um dos benefícios fiscais que são mais importantes para o setor de energia, principalmente para o desenvolvimento de projetos. E, com certeza, a revogação desse benefício fiscal vai trazer impactos diretos na tarifa energética, porque isso vai nos impactar bastante, e isso vai ter um reflexo, né, ao longo da curva. Além disso, uma outra questão que é muito sensível para a gente, que é muito importante, é justamente esse desencontro de benefícios fiscais estaduais.
você tem benefícios fiscais diversos, com diversos procedimentos de habilitação. Muitas vezes esses benefícios não se conversam, então você tem aí um problema de interpretação de cada estado, se há incidência ou não de ICMS, se há um experimento, se há um benefício em si. E essa questão também nos traz muita insegurança e torna muito mais complexo você conseguir desenvolver o projeto em certas áreas do país. Por último, a gente tem uma questão que é também o relacionamento com as prefeituras locais. Muitas delas veem nós, investidores, como, vamos dizer, quase um banco financiador. Então, você tem aí mudança de legislações para incluir em terras que são eminentemente rurais dentro do plano diretor da cidade, para que haja cobrança de IPTU. Você tem avaliações que não tem nenhuma base legal, nenhuma base técnica de imóveis, que justamente para você ter uma maior arrecadação de tributos, e além do impacto de conseguir todas as licenças e todos os alvarás locais que você precisa tirar nessas localidades. Mas eu também não trago aqui só mais notícias. A gente, pelo menos eu que sou do setor solar, a gente tem uma boa notícia recentemente, que foi a inclusão na lista de ex-tarifário de vários componentes de plantas de energia solar, principalmente os painéis, os trackers, que são os equipamentos que fazem com que as placas solares sigam o sol. Isso é muito positivo, porque são equipamentos que impactam diretamente no custo do projeto, eles são fundamentais, e tendo essa redução tributária, isso com certeza melhora, isso incentiva o investimento e a vinda de novos projetos, e também o barateamento da energia que está sendo gerada. Eu acho que, assim, fazendo um resumo, o grande desafio que nós empreendedores vemos hoje é justamente a burocracia brasileira e todo esse desencontro e essa falta de coordenação que existe entre os entes tributários estaduais, federais e municipais. Eu acho que a gente precisa justamente ter uma reforma, né, mudar essa maneira como a gente faz essa interlocução e a gente trazer um panorama mais positivo e muito mais amigo do empreendedor, de forma a facilitar a maneira como ele se habilita nos regimes fiscais, como ele permanece adimplente com essas obrigações tributárias acessórias, e você ter uma interlocução e uma opinião só sobre os assuntos e os impactos que a gente tem aqui na carga tributária e nas obrigações tributárias brasileiras. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigada, Arthur. Como a gente viu, acho que sobre a ótica do investidor, acho que não tem dúvida que a gente tem duas grandes questões, né? A Cláudia, e acho que é um consenso geral, levantou a questão da reforma tributária, porque ela, sem dúvida alguma, ela é necessária para a atração de investimento e desenvolvimento do país. Agora a gente tem uma nova proposta, que é a criação da CBS. Supostamente ela visa simplificar a questão de PIS e COFINS, e a gente tem a esperança que, de fato, a gente tenha uma redução de questionamentos e litígios nessa área tributária. E, eventualmente, obviamente, a gente está tratando o setor, né, juntando o tributário e a energia, tudo que facilita sobre o aspecto tributário, obviamente, vai impactar positivamente para a gente aqui no setor de energia, pelo menos é o que a gente espera e é o que a gente tem trabalhado ao longo desses anos todos, né? A gente tem essa questão dos incentivos, os incentivos fiscais, de fato, a gente teve uma perspectiva boa com a publicação da Lei Complementar 160, tinha-se pelo menos uma expectativa de que isso reduzisse as incertezas, mas o que a gente tem visto é que, na verdade, o prazo de encerramento desses incentivos ele está chegando e a gente continua nessa questão de incerteza, de insegurança, e eu acho que, principalmente para os investimentos no nosso setor de energia, a vida não tá fácil. Só que também para os consumidores, a gente tem convivido com dificuldades e a gente não está tendo uma melhor sorte nesse campo, né? Porque também os consumidores, como a gente já comentou anteriormente, a gente tem uma convivência de 27 legislações, 27 entendimentos, a gente tem convivido com inúmeras autuações, o Renato falou, isso tem voltado na nossa pauta no escritório de forma corriqueira, e isso
ganhou uma relevância muito grande. As liquidações financeiras da CCE, seja sob o ponto de vista fiscal federal, sob o ponto de vista estadual, ainda, desde que implementada, a gente ainda não tem uma segurança de como adimplir essas obrigações, e a gente, na medida do possível, a gente tem tentado administrar, e eu acho que nesse contexto, acho que a Aline, da diretora jurídica da Abras, ela vai poder nos passar os principais temas e com certeza alguma boa notícia, né, Aline? Que a gente pode ressaltar nesse período, e não só em relação à questão de pandemia, né, mas como um todo, porque, como o Fabiano falou, essas mudanças e essas discussões, ela vem ocorrendo ao longo do tempo, obviamente elas ganham uma maior relevância em determinados aspectos durante a pandemia, mas a gente não pode afastar as discussões e as questões que a gente enfrentava até então. Aline, bom dia. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os meus colegas que me acompanham aqui e a quem está ouvindo. Mais uma vez, obrigada a vocês, Rosana da Campos Melo, pelo convite. Como você disse, a vida dos grandes consumidores não é nada fácil, porque se a gente tem legislações espalhadas pelos estados, imagina alguém que tem que gerenciar fábricas em diversos estados com suas peculiaridades em cada um deles, né? Então não é mole. Mas assim, eu queria trazer para vocês um pouco desse contexto, como você colocou hoje em dia, né? O que a gente está vivendo com relação à pandemia, né? Os consumidores, os grandes consumidores que via de regra são indústrias, eles na verdade eles estão na fronteira entre o setor elétrico e o mundo da indústria em si, que são ambientes completamente diferentes. Por um lado, as indústrias elas estão sendo fortemente penalizadas com redução ou mesmo até parada de produção, compradores exigindo renegociação de prazos e valores, pois também estão impactados, pois é uma cadeia, né? Muitos funcionários, especialmente diretores, gerentes, vice-presidentes, estão sendo extremamente demandados, enquanto, por outro lado, tiveram salários reduzidos. Então, esse é o mundo da indústria em si, né? Agora, quando a gente olha isso dentro do setor de energia, o que a gente enxerga são só movimentos de defesa de consumidores de baixa renda e da própria cadeia da energia. Os agentes da cadeia da energia me parece que estão sendo blindados ou buscando ser blindados de todos os efeitos da pandemia, o que nos parece ir além do razoável o setor querer passar pela pandemia como se ela não existisse, né? E a nós, consumidores, especialmente os grandes, resta apenas o pagamento dessa conta, que, como já acontecia antes, cresce exponencialmente. Um exemplo disso é a MP 950, que ela permitiu o aporte de 900 milhões de reais pelo governo para cobrir os custos dos consumidores de baixa renda que tiveram o pagamento das suas tarifas isento por alguns meses. Mas se, por um lado, a medida provisória permite o aporte de 900 milhões, nossa equipe técnica calcula que só o custo de cobrir essas tarifas dos consumidores seria o dobro disso. É claro que essa é uma iniciativa louvável do governo, a gente entende ela como necessária, muitas famílias no Brasil estão passando por dificuldade, mas quem paga essa conta? Os demais consumidores acabam pagando essa conta. Então, a gente observa que, mais uma vez, o Poder Executivo, e aí eu falo Poder Executivo independente de partido político, fazendo caridade com o chapéu alheio e imputando aos consumidores o custo de políticas públicas que deveriam ser suportados, na verdade, pelo contribuinte, né, pelos cofres do Tesouro e não pelos consumidores. Mais especificamente com relação ao que vem sendo feito pelos consumidores nessa época de pandemia, a gente enxerga, como já foi falado um pouco pelo Fabiano, os contratos de energia em si, eles têm sido negociados de forma bilateral, com poucas idas ao judiciário, como o Fabiano já destacou, e com algum sucesso. Obviamente que é um período em que todo mundo perde um pouco, né?
Mas a Brasce, desde o início da crise, focou um pouco na questão dos contratos de demanda, que que tem um componente mais regulatório. Então, a gente defendeu que houvesse uma renegociação desses contratos mediante o diferimento do pagamento dos montantes contratados e não utilizados. Então, a nossa proposta foi que esse diferimento ele fosse incluído nos custos da conta Covid e mesmo que associados diretamente ao consumidor. Então, a gente teria, de acordo com o que a gente vinha propondo, o prazo da conta Covid para fazer o pagamento desse diferimento, com as condições excepcionais que estavam sendo colocadas aos demais consumidores. Diversos empecilhos foram colocados pela ANEEL, pelo Ministério, e a gente acabou buscando soluções para todos eles. Mas no final, mesmo havendo um decreto possibilitando esse diferimento do pagamento, especialmente dos consumidores do grupo A, com utilização de recursos da conta Covid, tendo em vista que a ANEEL não regulamentou a fundo o tema, de forma detalhada, não uniformizou como isso iria ocorrer e deixou para que houvessem negociações bilaterais entre as concessionárias de distribuição e os consumidores, muitos dos nossos associados que formalizaram o pedido não estão tendo sucesso, ou porque a distribuidora até o momento tem dado respostas vagas, ou mesmo porque se negam dizendo que não são obrigadas a aceitar, que há uma permissão na legislação, mas não uma obrigação. Sem contar que os maiores consumidores, aqueles que estão conectados à rede básica, eles não foram contemplados. Ou seja, o consumidor ele se vê bastante desamparado em épocas de pandemia, o grande consumidor, né? Mas como a gente não vive só de más notícias, a boa notícia é que mesmo em épocas de Covid, nós tivemos um julgamento do STF que nos é favorável, justamente a respeito da cobrança de ICMS sobre a demanda. Como a gente sabe, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. E a energia elétrica, para fins de tributação, foi considerada pela própria Constituição como uma mercadoria. Então, junto com a tarifa de energia elétrica, é cobrado o ICMS. Para que a gente possa estar todos na mesma página, falando a mesma língua, é importante a gente diferenciar um pouquinho o que é demanda e o que é consumo. Quando a gente fala em consumo de energia elétrica, a gente está falando do quanto de energia uma unidade efetivamente aproveita e utiliza. No nosso caso, o que as indústrias utilizam nos seus processos de produção. Já a demanda, ela diz respeito à disponibilidade de entregar uma energia em um determinado volume e prazo, ou seja, a gente está falando do fio, da capacidade de entrega. A gente tem utilizado um exemplo de um ônibus de passageiros, por exemplo. O número de lugares disponíveis representa a demanda e o consumo equivale ao número de lugares efetivamente ocupados no ônibus. Então, será que eu, passageiro, eu devo pagar o imposto relacionado à capacidade total do ônibus ou exclusivamente a minha passagem? E esse é o debate que está em questão. A demanda de energia ela deve ser considerada na base de cálculo do ICMS. Esse assunto ele já foi bastante discutido no âmbito do STJ, e os ministros do STJ decidiram que o ICMS ele não incide sobre pela mera celebração de contratos, que ele deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, a energia elétrica que for entregue ao consumidor, que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa. Mas, embora essa seja a argumentação que os ministros do STJ utilizaram em seus votos, foi simulado o assunto, e aí eu vou dar uma olhada aqui até no que foi dito, que o ICMS ele incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Ou seja, eles fizeram essa separação entre o contratada e utilizada. E é essa jurisprudência que vem sendo adotada pelos tribunais. Mas para fomentar essa discussão, agora no final de abril, o STF proferiu uma decisão que diz que a demanda de potência elétrica ela não é passível por si só de tributação via ICMS, porquanto só integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes às operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica.
Então, a gente vê que eles não o STF ele não fez diferenciação entre utilizada e contratada, e o STF se refere a consumo de energia elétrica. Então, essa redação de texto do STF, ela gerou diversas discussões interessantes a respeito do alcance da decisão. Será que essa não tributação via ICMS ela vai alcançar toda a demanda contratada ou apenas a demanda não utilizada, como fazia a decisão do STJ? E essa discussão ela ocorre, a nosso ver, justamente porque o judiciário ele parece fazer uma confusão entre o que é o consumo de energia e o que é a demanda, que são, como eu expliquei no início, coisas diferentes e que não podem, não devem ser confundidos. O ICMS é um tributo que supõe o efetivo consumo de energia. E a gente pode dizer que há consumo de demanda? Me parece que não, mas os tribunais superiores, talvez até porque se trata de um tema extremamente técnico, como já foi colocado, tributário já é, para mim, um tema extremamente difícil, e quando a gente junta tributário com energia, são raras as pessoas que conseguem compreender exatamente o tema, né? Então, os ministros eles argumentam que o ICMS deve incidir sobre o valor da energia efetivamente consumida, entregue ao consumidor, mas vinculam isso à demanda, o que é tecnicamente um contrassenso, uma vez que não há consumo de demanda. Claro que assim, a gente tem que lembrar que esses processos que a gente está mencionando, que hoje foram julgados pelo STF, pelo STJ há algum tempo atrás, eles foram ajuizados há mais de 10 anos atrás, e naquela época existia só um contrato, né, que previa contratação de energia e de demanda, então ficava um pouco mais confuso mesmo. Hoje em dia, tanto essas situações são jurídicas, são apartadas, que são celebradas pelos grandes consumidores, pelo menos, por a gente em casa não, mas os grandes consumidores celebram um contrato de demanda, onde eles vão garantir a infraestrutura para recebimento da energia, e um contrato de consumo de energia, um contrato de energia mesmo, onde eles vão verificar o quanto de energia eles precisam. Então, esse acórdão do STF, ele ficou tão, assim, difícil de entender o alcance, que foram protocolados embargos declaratórios para que se possa entender ao certo qual é o alcance da questão, e agora a gente tem que aguardar o resultado de dedos cruzados, né? Um outro ponto interessante também que surgiu agora em épocas de Covid foi a tomada de subsídios que foi aberta pela ANEEL a respeito do tratamento a ser dado pelas distribuidoras de energia aos créditos tributários decorrentes dos processos judiciais que discutem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Como a gente sabe, o STF, ao julgar o recurso extraordinário, ele fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS. Mas hoje, agora, restaram dúvidas a respeito da operacionalização dessas decisões judiciais, como esse valor que foi indevidamente pago vai ser devolvido aos contribuintes. E além dos consumidores, a gente tem na Abrace diversos consumidores que ingressaram com ações, mas esses assuntos, como foram ajuizados de forma individual pelas empresas, são tratados por elas. Mas a gente sabe que diversas distribuidoras também ingressaram com ações que foram julgadas procedentes, muitas delas com trânsito em julgado já, e agora se instaurou uma discussão sobre como esses valores vão ser devolvidos para os consumidores, ou seja, esse tema, além de ter um cunho tributário, se tornou também regulatório, né? E aí nós na Abrace apresentamos as nossas contribuições, as perguntas que foram formuladas pela ANEEL na tomada de subsídios, no sentido de que a devolução para os consumidores desses valores deve ocorrer por meio de um componente tarifário negativo, abatendo custos da infraestrutura do fio, por exemplo, a parcela B de cada distribuidora, porque dessa forma se garante que todas as unidades consumidoras que pagaram os montantes excedentes serão beneficiadas da melhor maneira, inclusive garantindo uma certa isonomia entre os usuários. Com relação ao período de devolução, a nossa visão é de que ele deve ser, até mesmo pelos efeitos que a gente
a crise financeira que se instaura, né, em decorrência da pandemia, que isso deve ser feito em um único ciclo tarifário. E uma pergunta que foi colocada pela agência também diz respeito ao pagamento de ao reconhecimento ao trabalho feito pelas distribuidoras com o pagamento de alguma compensação financeira. Com relação a esse assunto, a nossa opinião é de que as distribuidoras elas já têm na sua composição de custos que são repassados para os consumidores via tarifa por meio da parcela B, despesas que são relacionadas a serviços jurídicos, despesas que, vale ressaltar, não são valores baixos, não. Então, assim, não seria necessário, a princípio, qualquer ressarcimento de custos judiciais, pois já estão contemplados na tarifa. Claro que, caso esses custos, eventualmente, por alguma razão, não tenham sido cobertos na tarifa, seria justo que houvesse um ressarcimento de custos, né? Mas a gente tem que lembrar também que, principalmente quando a gente fala em uma remuneração para a concessionária por essa bondade, que é de interesse da própria concessionária ter a sua tarifa desonerada, né? Então, não foi só uma benesse para os consumidores, mas para todas as distribuidoras em si. Então, eram esses os pontos que eu tinha para trazer para vocês, um pouquinho a respeito de energia, um pouquinho a respeito de tributário, e fico à disposição. Obrigado, Aline, excelente. De fato, essa tese aí da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS parece que não tem fim, né? Sempre tem um novo desdobramento em relação a esse assunto. Acabou, mas não acabou. Exato. Embora o assunto só no Supremo tenha durado mais de ou quase 20 anos, o assunto não tem um fim, né? Agora se discute qual é o ICMS que sai da base, se é o recolhido, se é o destacado, você ainda tem a questão das distribuidoras que vai ter que devolver isso para os consumidores, então o assunto realmente não tem fim, né? A gente espera aí com a proposta da CBS aí que essas discussões todas tenham uma redução significativa, já que o volume de litígios tributários no Brasil é um entrave para a geração de negócios, né? Até lendo rapidamente o projeto da CBS, eu não li no detalhe ainda por completo, ele acaba com a inclusão do CBS na própria base do CBS, né? Porque isso foi criado, essa discussão já existia depois com a Lei 2973, que alterou lá o Decreto-Lei 1598, criou lá um grossap legal, ou seja, aí criou as teses filhotes, a exclusão do PIS da COFINS, da base de cálculo do PIS da COFINS, e parece que esse problema vai ser resolvido agora nesse projeto com a CBS. Vamos ver o que vai sair desse projeto aí, depois das dezenas ou talvez centenas de propostas de emendas que serão apresentadas, e essa colcha de retalhos vai ser montada, né? Para a gente finalizar aqui as exposições, eu queria convidar o Fabiano para falar mais em detalhes, Fabiano, de 3 assuntos que você acha que vale a pena mencionar. Podem ser as questões das novas formas de financiamento, oferta pública, as FIPs de infraestrutura. O que você acha que é mais importante para o segmento de energia para dar um olhar com mais cuidado? Obrigado, Renato, e também obrigado, Aline, Cláudia e Arthur. Foram ótimas exposições. Eu que não sou um tributarista, né? Consegui aprender bastante coisa também. Acho que foram ótimas as exposições. Não, Renato, acho que a gente tem algumas questões interessantes, né? Uma é o GD, né? A geração distribuída. Eu acho que isso é algo que a gente vai ver um crescimento bastante significativo nos próximos anos, né? E você tem, óbvio, toda essa discussão, né, na tarifa fio, e que isso acho que vai acabar determinando um pouco como esse crescimento vai acontecer, né? Porque a partir do momento que você tiver a tarifa fio nesse modelo, você, dependendo de como ela for estabelecida, você tem menor ou maior atratividade, né? Mas acho que do ponto de vista, vamos dizer, mais de negócio e considerando o cenário brasileiro, é algo que eu acho que deve crescer sim, até porque ele tem sido associado, isso não é só no Brasil, mas aqui em particular, com vários projetos de grandes empresas, né, nacionais e multinacionais, de
tentar limpar, né, como elas dizem, conseguir chegar a metas de descarbonização, né, até um certo período. Então, acho que GD é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. Ela tem um modelo ainda, na verdade, até por conta de como a resolução foi originalmente criada, que, na minha opinião, ele gera algumas questões do ponto de vista de estruturação contratual complexos, né? Porque você tem, como no fundo né, quando você está num projeto de GD, você não é um consumidor livre, né? E portanto, você não pode comprar energia, né? Você tem essa proibição de você ter contratos claramente de compra e venda de energia. Você tem estruturações um pouco complexas para fazer nos contratos de locação, OIM, contratos de eficiência energética, que acabam emulando um pouco isso e aí tem até uma certa dúvida regulatória de como eles seriam vistos caso um dia viessem a ser efetivamente analisados. Acho que isso também seria interessante de uma forma equacionar, porque o GD cresceu de uma forma que ela deixou de ser aquela coisa pequenininha que era originalmente, quando foi, né, criado, originalmente se pensava para ela. Para também se evitar um pouco, de algumas formas, vamos dizer, esses sistemas contratuais tão complexos para chegar numa coisa mais simples, né? Um outro ponto que eu acho bacana da gente, que assim, um fenômeno interessante já está acontecendo, que eu acho que certamente vai se intensificar, é que você está tendo uma mudança, né, na forma como a expansão do sistema elétrico é feita no Brasil, né? Até pouco tempo atrás, basicamente, ela era feita via ACR, né, via os leilões de energia, combinado com um grande, assim, majoritariamente BNDES, né, o financiamento público via BNDES ou via BNB, especialmente, mas os bancos regionais, né? Então você tinha, né, os leilões regulados, né, o ACR, e dinheiro, né, de bancos públicos. O que a gente tem visto hoje, né, uma certa mudança desse paradigma, até pelo fato de você estar tendo menos leilões, né, mas não só por isso. A gente tem visto muitos projetos se viabilizando diretamente no ACL, né, no Mercado Livre. Né, você vê isso diariamente. Muito por conta também de um fenômeno que é recente, mas já está acontecendo, que chamam lá fora de Corporate PPAs, que basicamente é um PPA, é um contrato de compra e venda de energia de longo prazo com um off-taker que tem um balanço bastante sólido e que acaba tornando aquilo bankable, né, financiável. Então você tem, ao invés de você ter um PPA no ACR, você tem um PPA no ACL, mas com uma contraparte que te permite financiar aquilo. Isso a gente tem visto bastante. Essa expansão via ACL, especialmente das energias intermitentes. E também, tanto pelo fato de ter menos dinheiro, né, público disponível, mas também em razão da baixa taxa de juros, que a gente já vem experimentando isso antes até da pandemia, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, você tem uma migração grande de poupança privada, né, de forma geral, de renda fixa para algo, né, que seja uma renda variável ou algum outro tipo de investimento que não seja aquele tradicional CDB, Tesouro Direto ou DI, né? E aí, nesse cenário que foi que você mencionou, você tem as debêntures de infraestrutura, né, que é algo que já vem né, se você olhar o crescimento dela é bastante significativo ao longo dos últimos anos. E um outro instrumento que eu acho até mais, provavelmente faça mais sentido para todo mundo, inclusive para o investidor, que é a possibilidade de você ter ofertas públicas de FIPs, né, de infraestrutura, FIPE. E o setor elétrico é particularmente interessante para esses FIPs de infraestrutura, porque já são ativos, né, você tem vários ativos já performados, com baixo risco de crédito, sem risco de construção e com uma receita garantida durante bastante tempo. Então, é exatamente o que esses FIPs procuram, que é dividendo, né? É mais do que qualquer outra coisa, é dividendo. Ele parece um pouco como um investimento de FIP imobiliário, na perspectiva de quem investe, né? E você não está diretamente sendo um debenturista daquele
projeto específico ou daquele outro, você está dentro de uma estrutura que tem um administrador, tem um gestor. Então, acho que também isso é uma coisa que a gente vai começar a ver com mais frequência, são ofertas públicas, efetivamente, de FIPs de infraestrutura, com foco no setor elétrico. Então, você vê que você tem, né, quer dizer, basicamente, você tinha PPA só de ACR, você passa a ter PPA se viabilizando, né, com produtores independentes no mercado no ACL, no mercado livre. E mudança um pouco também do componente não só dinheiro de bancos de fomento, mas também dinheiro do mercado de capitais, de última análise. Então, assim, essa é uma tendência interessante que a gente vê. Eu acho, bom, e aí, óbvio, né, por conta de todas quando houver o avanço dessa pauta legislativa, especialmente do novo marco legal, aí você tem uma série de outras questões que vão entrar em pauta, como, por exemplo, essa questão dos produtos de lastro e produtos de energia que você vai passar a ter, que isso deve mudar bastante a dinâmica, inclusive também de expansão do sistema. Assim, para não me alongar muito, acho que, falando desses 3 pontos, acho que são os que assim, me ocorrem agora como bastante interessantes para a gente olhar daqui para frente como tendência. Obrigada, Fabiano. Eu já queria me desculpar, porque eu acho que a gente vai se alongar um pouquinho em relação ao tempo, mas eu não queria perder a oportunidade, primeiro de agradecer a todos pelas apresentações, mas eu não queria perder a oportunidade que a gente abordasse um tema, aproveitando a presença da Cláudia e do Arthur, que tratam dessa questão de investimentos e sofrem com essa questão da estruturação dos empreendimentos. A gente recebeu uma pergunta da Flávia Rodrigues, da Vale, que eu acho interessante que seja abordada, e o Arthur e a Cláudia pudessem dar a perspectiva deles sobre esse tema. Na verdade, a indagação da Flávia se refere à questão da estruturação dos parques eólicos em SPS, e aí, de forma que elas ficam sujeitas ou consigam permanecer no sistema de apuração do lucro presumido. E aí, obviamente, você tem uma redução de carga tributária, que isso é repassado por meio de tarifa e etc. A questão dela, que é bastante relevante, é a questão se vocês já vivenciaram, não só na questão de reestruturação societária, mas se vocês já vivenciaram algum tipo de questionamento em virtude dessas estruturações. A gente sabe que as concessões são dadas dessa forma, ela já vem moldada para gerações para unidades geradoras de pequena geração, para que isso seja acomodado, mas a gente queria saber, do ponto de vista fiscal, qual a percepção de vocês em termos de risco? Você acha que isso efetivamente é um risco? Vocês já vivenciaram algum tipo de questionamento em relação à estruturação? Arthur, se você pudesse começar. Obrigada. Claro, não. A maneira como a gente estrutura os nossos investimentos aqui é como o mercado todo estrutura, né? Dividindo os projetos por SPEs que fiquem dentro da apuração do lucro presumido. Nós, assim, juridicamente, enxergamos que tem um risco, sim, mas é um risco hipotético. Por quê? Até de todas as pesquisas que eu fiz e de todos os projetos que eu trabalhei, eu nunca sofri nenhum tipo de questionamento ou autuação ou até desconsideração da estruturação como um todo de qualquer autoridade tributária. A gente entende que o risco existe, a gente também entende que a gente tem fortes argumentos para contestar qualquer autuação e qualquer autuação tributária nesse sentido, mas ainda não temos, vamos dizer assim, uma atuação de fato ou alguma decisão judicial, alguma discussão judicial ou administrativa de fato sobre essa forma de investimento. Cláudia, se você puder passar também as suas ponderações. Eu concordo com o Arthur que, de fato, é um tema bastante espinhoso aí, essa questão das SPS. Eu sinceramente, eu desconheço qualquer questionamento do fisco com relação à adoção desse formato, até pelo ponto que o Arthur realmente trouxe, porque as concessões são dadas dessa forma. E comercialmente, muitas vezes, esse tipo de operacionalização ela faz sentido. Como o Fabiano estava comentando, a gente tem GD, tem autoprodução, tem várias situações aqui dentro do mercado, que esse tipo de estruturação, ela vem a colaborar com a utilização do GD ou da autoprodução, enfim.
O que a gente tem e o que eu vejo muito do governo agora para os próximos anos é a proposta de reforma tributária, ela já vem no sentido de abandonar vários benefícios que a gente tinha no passado, que tem hoje ainda válido. Eu entendo que a questão do lucro presumido ela vai ser tratada dentro da reforma tributária de forma que o governo nem precise autuar empresas ou qualquer outra coisa assim, porque o governo já vem trabalhando no sentido de cortar benefícios. Então, eu acredito que esse tipo de estruturação ou aplicação do lucro presumido, isso já vai estar tratada dentro da reforma tributária e, portanto, vai ser desnecessário para o fisco, inclusive, autuar as empresas ou, caso o fisco venha a questionar isso, eu entendo que as empresas já vão acabar se reposicionando em função da reforma tributária. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Arthur. Eu acho importante essa questão. Acho que, de fato, a gente também não tem conhecimento desse questionamento. Tem uma questão histórica de estruturação desses empreendimentos. Você tinha uma limitação não só do seu ponto de vista fiscal, mas a gente tinha sobre o ponto de vista regulatório, que você tinha a questão de desconto no uso de tarifa de distribuição. Então, eu acho que toda a estruturação em pequenos empreendimentos, em pequenas SPS, de forma a aproveitar ao máximo, ela se enquadrava, inclusive, num modelo que buscava uma modicidade tarifária, e que isso, de fato, buscava, no final do dia, beneficiar os consumidores, porque esses empreendimentos participavam de leilões, e esses leilões já consideravam essa carga tributária e todos esses descontos, inclusive, nos encargos. Mas eu acho que é relevante, sim, eu acho que é um risco conhecido, eu acho que desde que a gente começa a ter essas discussões, essas estruturações, a gente sabe e, na verdade, acaba sendo um risco que ele é compartilhado pelo setor como um todo, né? Não tem muito jeito da gente fugir, porque você também não se estruturando dessa forma, você tira um pouco da sua competitividade no mercado. Eu queria agradecer de novo. Tem só mais um ponto que a Cláudia comentou e que o Alexandre colocou no chat aqui do nosso webinar, que eu acho importante e relevante a gente comentar, é a questão da insegurança jurídica em relação aos incentivos. A gente sabe que temos a intenção, que o governo tem a intenção de reduzir, a gente tem a questão de questionamento em relação aos incentivos estaduais. Obviamente, agora a gente está acobertado por uma lei complementar, a gente tem um convênio, e dentro dessa estrutura, os estados têm se organizado, mas a gente não sabe o que vem em termos de futuro. Mas, de qualquer forma, Alexandre, se a gente pode dar um conselho, é seguir com o que a gente tem de fato. Eu não deixaria de buscar esses incentivos, de considerar esses incentivos, porque, de novo, é uma questão que ela beneficia a todos do setor, os empreendimentos foram se estruturando e sendo planejados considerando esses benefícios, e não estaremos sozinhos em caso de eventual briga, né? Qualquer litígio, vamos todos do setor estar discutindo e tentando resguardar o direito aí, a questão da segurança jurídica no momento do empreendimento. Rosana, só fazendo coro ao que você está mencionando, na verdade, quando a gente fala em intenção do governo em acabar com os benefícios fiscais, na verdade, essa é uma expressão muito genérica. O que existe, na verdade, são duas PECs, ou seja, propostas do legislativo com essa intenção de cancelar os benefícios fiscais. Somente essa semana veio, de fato, a primeira movimentação do executivo no sentido de apresentar a sua própria proposta de reforma tributária, que vai ser por fases, e a gente não sabe o que está por vir ainda em relação aos incentivos fiscais estaduais. Veio a primeira proposta em relação à CBS, que é a unificação do PIS e da COFINS, mas existe um completo desconhecimento de qual será o posicionamento do governo federal, do executivo, na sua proposta de manter ou não os benefícios fiscais. Eu lembro, inclusive, que, acho que, salvo engano, na PEC 110, existia, inclusive, a discussão sobre a manutenção ou não da Zona Franca de Manaus. Agora, na CBS, no projeto de lei que foi apresentado, Zona Franca de Manaus está resguardado.
Então, a gente precisa esperar todas essas fases serem cumpridas para ver, de fato, qual vai ser a proposta do governo federal em relação aos incentivos fiscais estaduais. Tá? Até num evento anterior que a gente fez no escritório sobre a PEC 45 e a PEC 110, eu já tinha me manifestado no sentido de que eu acho mais salutar e mais fácil de você aprovar no Congresso uma reforma por fases. Se você pega um pacote muito grande, com muitas regras, muitas transições, e coloca isso para discussão, os interesses são tão antagônicos que isso acaba não andando. Você perde o timing de aprovar questões relevantes. Então, talvez por fase seja mais fácil aprovar, inclusive você controlar o número de emendas e de sugestões de alteração para não sair um projeto, uma lei totalmente diferente do projeto. Tá? Então, assim, inclusive existia um temor anterior que uma mudança tão radical, um novo ordenamento jurídico tributário, digamos assim, que a PEC 110 e 45 propõe, poderia causar um blackout nas empresas. Você não teria regra de transição para parametrização de sistema, do dia para a noite os incentivos fiscais estariam revogados. Então, por fase, eu acredito que é uma maneira mais salutar e mais legítima de discutir isso com todos os atores que estão envolvidos nesse cenário, né? Tanto o legislativo como os contribuintes, as empresas, os investidores. Eu acho que por fases é mais salutar e é importante aguardar as fases subsequentes para entender o que vai ser feito com os incentivos fiscais estaduais, né? Sim, e por fim, eu acho que a gente também não quer tomar muito do tempo, eu acho que eventuais questões adicionais ou perguntas a gente está à disposição para receber e posteriormente a gente responder para vocês por e-mail, mas só um ponto que foi levantado pela Lúcia Casasanta aqui no chat, a questão do CBS, a gente já tem os contribuintes, eles olham sempre com desconfiança em relação a qualquer proposta de simplificação, né? A gente tem que, como o Renato comentou, a gente de fato tem que aguardar, a gente sabe o que entra, mas a gente não tem muita perspectiva do que sai do Congresso em relação a isso. A questão de documento fiscal e cumprimento de obrigação acessória, principalmente, eu já dei uma olhada no projeto, a parte de importação também, ela se mostra muito mais complexa do que a gente tem hoje, mas eu acho que são ajustes e discussões que vão acabar sendo maturadas, eu acho, no Congresso, e que a gente espera que isso seja resolvido e a gente tenha uma solução mais, como a gente falou, né, que a gente não tem só uma questão de carga tributária, mas excesso de cumprimento de obrigação acessória que demanda tempo, administração, pessoa e dinheiro. Então, eu acho que isso também deve ser endereçado e que está na pauta de discussão de todo mundo em relação não só ao projeto da CBS, mas como às próprias PECs de reforma tributária, né? Mas vamos aguardar, mas qualquer coisa a gente está à disposição para responder eventuais questões, ainda que não tenham sido ainda levantadas nesse momento, mas que posteriormente possam ser aí levantadas ou tem algum questionamento, estamos à disposição. Obrigada de novo pelo tempo de vocês, obrigada a Aline, o Arthur, a Cláudia, sempre bom estar com vocês, obrigada Fabiano. Renato? Obrigado a todos pela participação e a gente vai endereçar as dúvidas por e-mail, né, Rosana? Perfeito, gente. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.